Galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Porque eu tô bem pra caramba. E aí, hoje a gente vai ter uma aula de história falando sobre a transição do período da pré-história para a Idade Antiga. E aí, gente, vamos relembrar algumas coisas. O que leva o ser humano então a sair da pré-história para a Idade Antiga? Vamos lembrar? Então, primeira coisa, naquela linha do tempo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, nós temos aí o quê? Uma ideia de que o ser humano da pré-história, ele vivia em sociedades conhecidas como sociedades ágrafas. E aí, gente, com o nascimento da escrita, vocês conseguem perceber que o ser humano, ele desenvolve cada vez mais. E isso, para os historiadores, faz com que então perceba essa necessidade da mudança do período histórico. Então, o nascimento da escrita é então a forma mais interessante que a gente tem para entender essa transição do período da pré-história para a Idade Antiga. Mas, para a gente começar a entender isso, a gente precisa relembrar algumas questões. Primeiro, como que o ser humano se fixa no território, então, do planeta? O ser humano, ele vai então se adaptar diante do que ele mesmo produz. Então ele deixa de ser caçador e coletor, ele mantém caçador, mas ele vai ser agora produtor. Ele vai produzir o seu próprio alimento, né? Isso através da agricultura, graças às mulheres. Palmas para as mulheres, né? Que é a partir disso que nós conseguimos sobreviver a essa vida, então, lá no Neolítico, beleza? E aí, diante disso, o ser humano ele precisou cada vez mais se adaptar. E com a produção, com o cultivo das primeiras espécies de plantas, lá no Extremo Oriente, tá? Ele, então, olha só, ele começa, então, a criar possibilidades de se manter. O cultivo das primeiras plantas, gente, se dá, como eu falei, no Extremo Oriente, numa localização conhecida como Crescente Fértil. Eu coloquei um mapa para vocês nos slides para vocês seguirem, tá bom? Esse Crescente Fértil, ele ganha esse nome pela própria formação de como uma espécie de uma lua crescente, tá? E isso se dá por volta de 800 mil anos antes de Cristo, tá? O Crescente Fértil, ele se estende do vale do rio Nilo até os rios Tigre e Eufrates, tá? Onde atualmente se localiza o Iraque. Então, do Egito ao Iraque. Então, presta atenção lá no mapa quando vocês forem ver, tá bom? E isso, gente, a gente tem que pensar que a agricultura não acontece só nessa região. A agricultura, ela acontece em vários lugares do planeta ao mesmo tempo, tá? E aí, só que a gente não pode pensar assim, nossa, ao mesmo tempo, então deu um boom de agricultura. Não. Foi, então, eu posso falar para vocês que foi ao mesmo tempo no período histórico, mas foi em momentos diferentes da história, tá bom? Acredita que na América o surgimento dessa agricultura tenha sido mais tarde, por volta de 8 mil anos atrás, tá? E essas primeiras experiências aconteceram no Equador e também no México, tá? E aí a gente tem que pensar o que muda para essas pessoas o nascimento da agricultura, hein? Olha só, primeiro, a forma de trabalho, a forma de vida, a forma de então perceber as necessidades e até mesmo, olha só, como cultivar esses produtos e como cuidar da natureza e do meio ambiente para que elas possam se desenvolver, tá? Com isso, a gente precisa entender então que com a agricultura vai aumentar a quantidade de alimentos. Aumentando a quantidade de alimentos, aumenta também uma produção, aumenta também a população. As pessoas vão comer melhor. As pessoas vão ter um desenvolvimento intelectual melhor também. E com isso, a população humana vai crescer
cada vez mais. E para atender ao crescimento populacional, vai precisar o quê? Produzir mais e mais e mais, tá? E aí, gente, para aumentar essas áreas para a produção, o que vai fazer? Vai precisar melhorar a técnica de cultivo, vai precisar derrubar árvores, matas, tá? Vai precisar buscar uma melhor, assim, o melhor uso do solo com fertilizantes, então nesse momento natural, né? Fertilizantes naturais. E aí a ideia é produzir cada vez mais, tá bom? E com isso, gente, nós precisamos entender que as primeiras produções, eles queriam o quê? Melhores produtos. E para isso, precisavam o quê? De grãos maiores, né? Métodos para controlar pragas, formas de garantir o fornecimento, levar água até essa produção. E dessa maneira, até cria-se um sistema de irrigação, tá? Gente, e com isso, essas técnicas agrícolas vão contribuir para poder até assim desenvolver outras formas de trabalho, como é o próprio artesanato, tá? E isso fez com que então também desenvolvesse uma coisa que nós temos até hoje, que é então, gente, uma produção além da sobrevivência. Ou seja, fez com que os seres humanos começassem a produzir excedente de produção. O excedente de produção é aquilo que então produz além do que a gente precisa para a nossa sobrevivência, tá? E com isso, esse excedente de produção deu base para que as pessoas pudessem trabalhar às vezes até menos e desenvolver outras técnicas de trabalho, como eu já falei, o próprio artesanato, né? Então, o tear, que vocês vão ver aí uma imagem que eu deixei para vocês, tá? E o que fazer com o excesso? O que fazer com o que sobrou? Tenho certeza que vocês estão pensando aí, né? Se então sobrou, eu posso fazer o quê? Trocar. Eu posso trocar por algo que esteja, então, em uma outra aldeia que não tem na minha. E assim começa o comércio, tá? E dessa maneira começa a comercializar os produtos excedentes de uma aldeia pela outra, e isso aí que nós chamamos de troca, né, durante muito tempo ficou conhecido como escambo. Escambo. O escambo era extremamente importante para o desenvolvimento dessas sociedades e principalmente para organizar esse excedente de produção. E onde que eles produziam? Hein? Principalmente próximo dos rios. Porque nas margens dos rios as terras eram cada vez mais férteis. Então as primeiras cidades que surgiram foram cidades conhecidas como cidades fluviais, povos fluviais, ou seja, povos, cidades, estados, impérios que nasceram próximo dos rios, como é o caso do Egito, da China, da Índia, então da região da Mesopotâmia, tá? E aí, gente, olha só, isso foi de extrema importância, importantíssimo isso para vocês. Precisam lembrar que a sociedade desenvolve nas margens dos rios para então, olha só, conseguir construir essa população diante do que o rio também fornece para eles, tá? Esses insumos, então, fornecidos pelos rios. Deixei para vocês, nos slides também, um mapa mostrando os primeiros assentamentos e as cidades, civilizações que aconteceram na Europa, na África e na Ásia, tá bom? Gente, e aí? Olha só, estamos transitando, né? Transitando da idade da pré-história para a idade antiga. Eu já falei que então a idade antiga nasce com o nascimento
com o desenvolvimento da escrita, não é? Mas a gente precisa entender como esse ser humano consegue se adaptar a tudo isso. Então nós temos aí que esse desenvolvimento da agricultura, crescimento populacional e o nascimento, o surgimento de um chefe local, um chefe político, tá? E aí, gente, pode ser então que fosse um sacerdote, né? Alguém de uma família importante, e essa pessoa possivelmente pode ter se tornado uma espécie de rei. Para garantir então para a população uma espécie de controle, de organização. E ele desempenharia tarefas, então, assim, em seu nome, pessoas que contribuiria para as tarefas em nome desse chefe, desse líder, desse rei, tá? Poderia ser registro de colheitas, cobrar impostos, organizar a defesa do território, ou seja, de uma forma militar. E além de tudo, esse rei podia fazer leis, julgar crimes, tá? E dirigir até mesmo rituais religiosos, dependendo do lugar em que ele estava, tá bom? E de certa maneira, isso vai ser importantíssimo para o próprio nascimento da escrita, tá? Porque o Estado surge a partir dessa necessidade da organização, né? Por isso um chefe político, não é mesmo? E aí, olha só, para poder controlar tudo isso, era necessário um registro, tá? E aí começa-se os primeiros traços em argila, então em pedras, que seja. Mas tudo isso para poder contabilizar algo do próprio Estado, tá bom? Então nós temos aí a contabilização de produtos comercializados, impostos arrecadados, nós temos aí a organização da formação das obras públicas, e aí cria-se esse sistema de escrita para poder desenvolver cada vez mais essa sociedade. Com a escrita, o ser humano também cria uma forma de registrar suas ideias, suas memórias, uma forma de se comunicar. E a história fica cada vez mais legal, né? Gente, e aí a partir disso, nós conseguimos construir uma ideia do que é então o nosso passado. A escrita ajudou muito para a nossa construção da memória do passado. E aí eu digo para vocês, nós vamos cada vez mais desenvolver essa nossa memória por conta do desenvolvimento da escrita. Agora, como que era essa escrita? Não é uma escrita que nós temos igual nós vimos hoje. Nós escrevemos nosso nome, né? Então eu vou lá, escrevo meu nome e tudo mais. Não, não é bem assim. Nosso sistema de escrita ele é muito avançado. Então, com símbolos, com fonemas, não é? Agora, o sistema de escrita, então os primeiros sistemas de escrita eram basicamente símbolos. Colocando aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, esses símbolos aí, os primeiros eram chamados de cuneiformes. Por quê? Eram produzidos em argilas, em tábuas de argilas, com uma palhetinha em forma de cunha. E ela era arredondada na ponta. Então, a partir da hora que ia colocando essa cunha na argila, iria formando símbolos. E esses símbolos eram decifrados. Então, a união desses símbolos formaria, então, uma mensagem, tá? E nós vamos perceber que vários outros povos também tinham sistemas de escritas diferentes e, às vezes, até bem próximos. E na próxima aula, a gente já vai começar a ver um pouquinho desses povos, tá bom? Então, pessoal, se liguem na atividade, prestem atenção. Eu quero que vocês leiam esses nossos slides e façam uma atividade bem legal, que é o quê? Vocês vão ter que construir um sistema de escrita. Um sistema de escrita de vocês agora. Então pensem só. Vocês podem criar símbolos para cada letra. Vocês podem criar símbolos
para qualquer, então, representação de imagem. Vocês podem criar símbolos para fonemas, mas vocês vão criar o alfabeto de vocês. E depois vocês vão me enviar esse alfabeto com a legenda, claro, né? E depois a gente vai ver aí na atividade o que deve ser feito. Pessoal, um beijo para vocês e se liga no nosso canal e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.